Ó, pessoal, o Cláudio, ele levantou não é uma dúvida, mas olha isso aqui que aconteceu. Folhas retorcidas, né? Isso aqui foi feito de um herbicida que foi aplicado lá do outro lado, ó. Então veio a deriva e na época ainda eram brotações novas, né? Os ponteiros, muito tecido mole e tal. Aí deu essa retorcida e aqui foi aplicado um anti-estresse. Aí olha como que foi. Mas olha, é bem visível, né? Onde ela deu. Foi o Randap mesmo? Eu não sei, acho que o Darcy deve saber. Cadê o Darcy? Acho que ele tá ocupado aí, mas foi um herbicida feito lá. Isso, tem traça, tem broca, né? Isso aí no caso, isso aqui tá parecendo mais para minador ou traça. Então, você vê que ela vem com um vigor, né? Um vigor mais alto, né? Então, como que se você não fizer essa capação aqui, os ramos disparam e o que acontece? Esse ramo pro ano seguinte, talvez você vai ter que jogar fora, porque ele passa do ponto ideal aí para ser um ramo produtivo. Então a gente faz essa operação de capação aí de ramos que pode virar ladrão justamente para travar ele. Mas pomares aí que estão aí já com idade aí de 8, 10 anos, com mais equilíbrio, né? Sem exagero de nutrição, não há necessidade. Mas é tudo conforme pomar. Você tem que avaliar o pomar. Se o pomar realmente há necessidade de fazer isso ou não, né? E depende muito também de poda, né? Poda drástica obviamente que ele vai fazer o disparo da parte vegetativa e não produtiva, né? Então muitas vezes você faz você tem um pomar cansado, você faz uma poda drástica, ela vai responder como? Então tudo você tem que prever, porque para cada ação tem uma reação. Poda drástica vai despertar mais a parte vegetativa e não a produtiva, então você tem que tentar manter o equilíbrio. E a desponta seria uma das ações para você reverter ele em produtividade e deixar a planta mais equilibrada. Pessoal do BioBloom também, se vocês quiserem usar o ciclo todo, pode usar. Tem bastante região que às vezes necessita um complemento de cálcio, né, Valdir? Sim. Uma outra coisa, né, o Eduardo levantou essa questão aí, na questão não, falou esse posicionamento, né, vocês já repararam que tem vezes que dá um veranico no tempo, dá um estresse grande, você tá com fruta e a fruta sofre podridão seca, a fruta mumifica, ela fica na planta, ela seca, endurece e fica ali, né, parada ali, trava ali, mumificação. Isso aí é despertado pelo Lasiprode. Então, quando a gente fala o Psyllium cobre, é um produto que você tem que antever a reação de um estresse que a planta vai sofrer, tá? Então é o momento onde você trabalha com isso. Agora a gente falar assim, o Psyllium cobre tem as recomendações feitas assim, a cada 15 dias, 20 dias, não. Eu acho que você não deve usar em exagero, né? Qualquer coisa que você use em exagero, mas elas são pontuais, né? Uma vez por mês, uma vez a cada 40, 50 dias para uma planta sadia, com um período climático aí dentro da normalidade, eu não vejo problema de se fazer espaçado. Mas naqueles pontos onde você pega a mudança climática, onde vai sofrer o estresse, é essencial você fazer isso. Antever o problema. Queria te perguntar, como eu falei, essa mudança agora que a gente está saindo da chuva agora, vindo para o clima seco, tem algum manejo, alguma preocupação? Sim, toda mudança climática, né, causa alguma reação, né? Embora eu veja que a Temoia gosta mais de um clima mais ameno, né, um pouquinho mais frio, ela tolera bastante, a coloração, a vegetação fica muito boa, né, embora não suporte geada, lógico, né, mas as mudanças climáticas sempre tem que ser bem acompanhado, né, com anti-estresse e prevendo as possíveis entradas aí de problemas, né. E nessa fase que está agora, né, pré-colheita já, né, a gente intensifica bastante o uso do que? O Big Fruit com o Seagrass, né, fazendo a
aquele manejo, né, de duas aplicações de Big Fruit para uma de Seegras, tá? Eu, por exemplo, dificilmente eu uso qualquer fonte de potássio no solo. Eu faço tudo via foliares. É lógico que eu tenho níveis bons no solo, né? E eu vejo que planta, né, quando você entra em umas condições climáticas de clima mais ameno, ela responde muito melhor você fazendo via folha, né? Por isso também é importante você associar aí um produto organo-mineral, né, para fazer com que a planta reconheça rapidamente, né, o produto que você está aplicando, para ela ter uma absorção mais rápida, né? Porque se você fizer só o mineral, por exemplo, é mais demorado, né? Podia falar alguma coisa a respeito dessas plantas atrofiadas para o mais novo? O que será que é e o que pode ser feito? Como atrofiado, assim? É, planta pequena, que é tudo na mesma idade. Sim, o que a gente vê quando você pega uma planta que é pontual, aqui está uma planta amarela, mas as vizinhas estão boas, isso é problema de planta. Pode ser uma muda ruim, pode ser um problema que, sei lá, uma roçadeira bateu. Então você tem que identificar o que foi. Agora, quando você pega um pomar que se encontra 3, 4 plantas em volta, né, diferente das outras, não acompanhando, atrofiando, aí é problema de solo. Aí tem que levantar aquela questão, ou é nematóide, ou é cochonilha, ou é perto da terra. Então tem que fazer esse levantamento, né? Não posso afirmar, é isso ou aquilo, eu acho que tem que levantar. Então, eu estou perguntando mais da parte de variação de genética dos cavalos, né? Então, mas se fosse isso, né? Se você encontra uma planta isolada assim, pode ser, é problema de planta, né? Pode ser isso que você está falando. Mas quando se encontra plantas vizinhas, né? Com as mesmas, mesmo problema, local, aí você tem que avaliar o que está acontecendo ali no solo, né? Não, então, sempre tento perguntar isso aí, e pelo menos levantar esse assunto para o pessoal começar a pensar em clonar porta-enxerto, né? Porque a timóia se muito bem pelo sistema radicular clonado, né? Só que tem que escolher quem vai ser o porta-enxerto preferido, né? Então, né, isso aí depende de todo mundo olhar. Porque uma pessoa sair procurar o melhor porta-enxerto, não vai dar. Então, aí o grupo todo tem que achar um porta-enxerto que é compacto, produtivo, fruto graúda, para replicar esta porta-enxerto, para ver se realmente eles transmitem para os outros, né? E é compatível ainda, né? Porque esse negócio lá numa planta atrofiada, às vezes é incompatibilidade, ou na genética do cavalo, né? Então, isso aí é um apelo para todo mundo, porque a variação em pomar de artemóia até é meio grande, né? Mas são poucas áreas de artemóia que você vê áreas homogêneas, assim, igual a essas aqui. Ia até te perguntar a origem das mudas da região aqui, vocês pegam da onde? Tem diversidades aí, né, de viveristas aí que tem as mudas, né? Porque a Thompson não tem o que você fugir, é Araticum Terra Fria e Copa Thompson, né? Então, o padrão é todo quase que o mesmo, né? Varia às vezes de um viverista para outro a metodologia assim do enxerto, né? Mas dizer que muda a copa e o cavalo é difícil para essa variedade. Então, esse negócio de clonar cavalo, gente, é complicado, viu? Demora muito, né? Mas como o Valdir e eu nos combinamos completar mais 50 anos de vida, então quem sabe que vai dar certo, né? Oriana, você quer falar sobre aquilo lá, que você, sei lá? Não, na verdade a gente já comentou com alguns viveristas a possibilidade de fazer estaca enraizada do porta-enxerto. Escolher um bom Araticum, que realmente tenha um vigor interessante, e fazer um trabalho de fazer enraizamento dessa estaca, para daí tentar fazer o porta-enxerto, para não ter. Realmente é uma surpresa, os viveristas sabem, né? É uma surpresa bastante negativa. Quando você vai comprar a muda, praticamente todas as mudas estão com uma característica muito boa, só que quando você vai ver, você tem 10% de muda que não cresce,
20 eu cheguei a pegar um pomar que ele pegou muda tardia, pegou uma muda que já estava passada do ponto. Passada do ponto não. A muda aparentemente estava muito bonita, só que era uma muda tardia. 50% de plantas que não cresceram. Então a gente até brinca, parece um ecocardiograma. Planta alta, planta baixa, você vai, parece toda essa... E aí a gente tem situações de 12 toneladas por hectare e tem situações de 30, 35, 40 toneladas por hectare. O que faz essa diferença? O stand de plantas, como é que está o teu pomar? Um pomar como esse aqui, do jeito que está homogêneo, ele está muito interessante, ele vai ter uma possibilidade grande de uma boa produtividade. Agora, quando você pega um pomar que tem 50% de plantas que não se desenvolveram, nós acompanhamos um pomar, Valdir, durante 2 anos, a cada meio ano a gente tirava uma muda dessa que não crescia, né? Não solta uma raiz nova. Durante 2 anos, ele não soltou raiz nova. Ele simplesmente não enraiza e fica naquela situação. Então, isso é um problema bastante sério, que tem que, assim, é mais a nível de viverista, os viveristas que tem que se preocupar com isso aí, mas, assim, a gente acaba vendo isso aí a nível de campo, né? Traquinose comum aparece, né, Cassiano? No ombro, umidade, essa temperatura... Com certeza ele aparece, mas a traquinose comum dá para você contornar assim, bem tranquilo, é bem mais fácil. Mas acho que você não tem pomar que não apareceu alguma coisa. Exatamente, tá difícil de encontrar, tá difícil. As condições climáticas estão perfeitas, né, para ela, né? Então, você tem que estar sempre antevendo, fazendo as pulverizações aí, prevenindo isso aí. Assim, se tivesse tempo por de obra, seria aconselhável dar uma ralhada num pomar carregado assim? Então, ralear, né, Cassiano, eu nunca recomendei você ralear. Eu acho que você sabe que a temoia tem vários estágios, né, na planta, né, fruta adiantada, fruta mediana, fruta mais tardia, né. Eu acho que se ela tiver, lógico, isso você tem que olhar a cara do seu pomar, como que tá. Se o seu pomar está apresentando uma coloração igual a essa aqui, eu não vejo necessidade de fazer o raleio, né. Porque aí eu acho que você tem que intensificar sim a parte nutricional dela, para não deixar ela sofrer nenhum estresse e parar de comer. Né? Se ela continuar comendo normalmente, ela vai enchendo as frutas, vai saindo, as outras vão chegando, né? Então eu acho que dá para trabalhar tranquilamente assim. Agora é óbvio que se você pegar um pomar todo amarelo, todo deficiente e com uma carga, né, vamos dizer assim, uma sobrecarga para ela, aí você vai ter que partir para, né, talvez fazer um raleio. Mas eu vejo muito assim também, sabe, Cassiano, que o raleio da planta, né? Eu já vi pomares assim que as podas são muito longas, 5º, 6º ano de ramificação. Aí você olha, o pomar tá assim verde, escuro, tudo, você vê que a nutrição dela não tá boa. Mas a fruta não consegue encher, aí vai lá e fala assim, não, tem que ralhar, tem 400 frutas, vamos deixar com 200, daí deixa com 200. Aí eu pergunto, essa nutrição que você está colocando para ela, está chegando na fruta? É muito filtro para chegar lá na fruta. A própria planta mesmo não consegue emitir, eu acho, a nutrição que ela precisa para encher aquela fruta. Talvez o controle de produção seja melhor na poda do que... Na poda, eu gosto de fazer bastante assim, ó, raleio de ramo, então vamos fazer a poda, né? Lógico, tudo conforme o seu pomar, né? Pomar que está muito sobrecarregado assim de nutrição, tá, vamos dizer assim, tá bombado demais. Imagina você fazer uma poda drástica num pomar desse. Ela vai reverter o ramo tudo em cabo de enxada. A florada que vem, ela vai jogar tudo fora, né? Então tudo é questão de você olhar o pomar, avaliar, não, aqui dá para fazer, aqui não dá, né? E uma coisa que eu falo bastante, roça cansada, poda forte, roça vigorosa, poda mais leve, né? Eu acho que você tem que chegar num ponto de equilíbrio. Lourenço, pode mostrar pra gente aí o que você estava apresentando aí do fruto? Não, a gente estava falando sobre a questão de tamanho de fruto, da importância de fazer alguns trabalhos. Na verdade aqui a importância de uma polinização bem feita ou de um bom período climático na época da polinização. Se a gente pega algumas frutas tortas, frutas perfeitas, vamos falar assim, e você começa a abrir ela, você vai ter aí de 15 até 30 sementes. Isso daí é garantia de fruta graúda. Claro, garantia não, porque você tem que fazer a sua parte também. Mas existe um potencial para dar fruta graúda. Eu cortei uma fruta aqui que tinha 5 sementes. Você pode fazer o raleio, você pode fazer o que quiser,
que ela não vai crescer porque ela não tem condição para isso. Então, o momento que acontece a climatização, a polinização, é muito importante que você tenha uma condição climática favorável. O nosso amigo perguntou se fazia algum trabalho de polinização manual. Pelo menos nos meus clientes ninguém faz polinização manual, não sei se nos seus faz, né? Então, assim, seria uma alternativa para melhoria da qualidade da fruta, mas normalmente a gente deixa a natureza se encarregar disso aí. Então, o que para nós é importante é o formato da fruta. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui que esteja... Se a gente for ver, a grande predominância aqui é de frutas de formato perfeito. Então, tem potencial para crescimento da fruta. Você acha que essa irrigação sobre copa ajuda na época? Fundamental. Eu não sei se o Darcio usou esse ano, mas a recomendação na época da florada, fazer 2 a 3 irrigadas por dia, pelo menos umas 2, para baixar a temperatura, melhorar o microclima na hora no momento da polinização, no momento da florada. Isso ajuda bastante, Cassiano. Então essa irrigação, eu tive o ano passado na Argentina. Eles estão fazendo isso em pêssegos também. Uma linha de aspersorzinho, de microaspersor por cima da linha de pêssego para baixar a temperatura na época da florada. E isso ajuda bastante aqui. Principalmente para quem quer ser um produtor de fruta precoce, que vai fazer a poda. Nós temos um produtor hoje fazendo a poda da temoia dia 15 de julho. Então, 15 de julho você vai ter a florada normalmente em setembro. É uma época que ainda pode estar quente e seco, né? Já está no período, no auge do estresse hídrico. Essa irrigação faz a diferença. Né? Melhora muito a polinização, e não só na polinização, quantidade do fruto, mas principalmente na qualidade do fruto. Você vai ter frutas perfeitas. Vai lá, pode ir lá. Olha aí, amigos do canal, você que está assistindo esse vídeo, são várias palestras, um dia de campo aqui em Capão Bonito, assunto a temoia. Legal, a gente está sempre aprendendo, levando essas informações. Aqui interior de São Paulo, próximo a Pilar do Sul, São Miguel Arcanjo, Sorocaba, Itapetininga, são as referências aqui. Região, pra gente falar assim, úmida, né? Clima propício para a temoia. Fica aí o filtro para vocês. Olha só. E a gente pode voltar um outro dia aqui para mostrar de repente uma parte de poda e outras coisas.